Deram apenas 3 dias de vida à filha do homem mais poderoso da cidade. 3 dias, um prazo cruel entre a esperança e o adeus. Na mansão silenciosa em Campos do Jordão, o tempo parecia suspenso, como se até o vento tivesse medo de atravessar aquelas paredes. E ninguém, nem mesmo o pai, ousava acreditar que algo pudesse mudar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Arthur Menezes, empresário milionário e dono de uma rede de hotéis, tinha perdido o olhar de quem ainda espera. O diagnóstico final chegara naquela manhã, entregue pela médica com uma calma que doía mais do que o próprio desespero. Ela está muito fraca. O corpo está desistindo. As palavras ecoaram como uma sentença. Arthur apenas assentiu, como quem assina o próprio fracasso. A filha, Helena, de apenas 7 anos, dormia em um quarto transformado em hospital particular. Máquinas piscando, o som constante dos batimentos e o perfume distante das flores que ninguém mais trocava. À tarde, a governanta anunciou a chegada da nova babá. Arthur nem levantou os olhos. Coloque-a no quarto dos fundos, disse apenas, sem interesse. Quando Camila Duarte entrou pela porta principal, segurando uma mala simples e um violino gasto, a casa pareceu respirar diferente. Uma presença viva num lugar que cheirava a desistência. Dona Sônia, a governanta, a observou em silêncio. Havia algo no modo como Camila olhava para o teto, como se sentisse o peso do sofrimento antes mesmo de ser contado. Ao anoitecer, o frio cobriu a serra. A luz amarelada dos abajures fazia sombras dançarem pelos corredores. E Camila, em seu primeiro turno, ouviu um barulho vindo do quarto da menina. Um choro abafado, curto, de quem sonha sem descanso. A babá encostou a mão na maçaneta, hesitou. E pela primeira vez naquela casa, uma música muito antiga veio à mente. Uma que sua mãe costumava cantar quando o mundo parecia acabar. Ela respirou fundo, sem saber que aquele seria o primeiro acorde do milagre que ninguém esperava. A névoa cobria as montanhas quando a madrugada chegou, trazendo um frio que parecia mais pesado do que o ar. O relógio marcava 2:30 da manhã, e o som dos monitores cardíacos de Helena era o único sinal de vida dentro da mansão. Camila se levantou devagar. Cobriu a menina e percebeu que ela transpirava, apesar do clima gelado. A respiração era curta e o rosto pálido, como se o corpo tivesse desistido de lutar. E babá ficou ali por alguns minutos, observando o pequeno peito subir e descer com dificuldade. Era como ver o tempo se desfazendo na sua frente, segundo por segundo. Arthur passava as noites na biblioteca. Os médicos haviam ido embora horas antes, e ele bebia em silêncio, encarando um porta-retrato com a foto da esposa falecida. A expressão dele era de alguém que tentava negociar com o destino, mas já sabia que a resposta viria em silêncio. Quando ouviu passos leves no corredor, ergueu o olhar. Era Camila, com os olhos cansados e as mãos cobertas por uma manta de lã. Ela está pior, disse, sem rodeios. Arthur respirou fundo, olhou para o copo e respondeu sem emoção. Eu sei. Camila hesitou antes de falar de novo. A febre está subindo. Eu posso ficar com ela até amanhecer, se o senhor quiser. Arthur levantou o rosto e pela primeira vez pareceu realmente vê-la. Aquele olhar simples, decidido, não combinava com o ambiente sofisticado em que estavam. Ele assentiu, um gesto pequeno, quase um pedido mudo. Camila voltou para o quarto, sentou-se ao lado da cama e passou a mão no cabelo da menina. No criado mudo havia desenhos feitos por ela. Pequenas casas, flores e um sol com o rosto de uma mulher. A babá percebeu que a figura materna aparecia em todos, como se Helena estivesse tentando desenhar a presença que lhe faltava. Então pegou um dos papéis e o colocou sobre o peito da menina. As horas seguintes foram longas. A cada gemido, Camila sussurrava palavras suaves, como se falasse com o próprio tempo. A casa inteira parecia escutar.
A governanta, deitada no quarto ao lado, chorava baixinho. Havia algo naquela calma que feria mais do que qualquer desespero. Quando o relógio marcou 4 da manhã, um trovão distante rompeu o silêncio. A chuva começou fina e depois veio grossa, forte, batendo nas janelas. Helena abriu os olhos por um instante. Camila segurou sua mão e sentiu o toque fraco, quase inexistente. "Quer ouvir uma música?" perguntou, sem esperar resposta. Ela se levantou, pegou o violino que trouxera na mala e voltou a se sentar. Os dedos tremiam, mas o som que saiu foi limpo e terno, como se o instrumento lembrasse sozinho o que precisava ser dito. A melodia percorreu o quarto, suave como uma prece sem palavras. Arthur, na biblioteca, ouviu o som e congelou. Subiu as escadas devagar, seguindo o som que ecoava entre as paredes. Parou na porta e viu a cena. Camila tocando, os olhos fechados, e Helena adormecida com um pequeno sorriso nos lábios. Por um instante, Arthur quis interromper, dizer que aquilo era inútil, mas o som o impediu. Algo naquela música o fez lembrar de quando a esposa ainda estava viva. As risadas no jardim, as festas de aniversário, a menina correndo descalça entre as flores. O tempo pareceu girar de volta. Ele ficou parado, observando. Quando a música terminou, Camila percebeu a presença dele na porta. "Ela dormiu", disse baixinho. Arthur apenas acenou com a cabeça, o rosto imóvel. A babá apagou a luz principal, deixando apenas o abajur aceso. Ficou ali sentada, observando a menina dormir, enquanto o pai descia as escadas sem dizer uma palavra. Lá fora, a chuva cessou. Um raio de luar atravessou o vidro e pousou sobre o violino. Aquele brilho suave parecia se misturar com a respiração leve de Helena. Camila ajeitou o lençol, recostou-se na cadeira e deixou os olhos se fecharem. O relógio da sala bateu 5 vezes. O vento soprava por entre as frestas das janelas, trazendo o cheiro de terra molhada. O primeiro pássaro cantou, e naquela breve hora, entre a noite e o amanhecer, a casa ficou completamente imóvel, como se o mundo tivesse parado para esperar o próximo som. Arthur ainda estava acordado quando a manhã começou a clarear. A música ainda o perseguia, repetindo-se dentro da cabeça como um fragmento de sonho. Pela primeira vez em meses, ele não pensou em negócios, nem em tratamentos, nem em dinheiro. Apenas se perguntou quanto tempo fazia que não ouvia uma canção. No andar de cima, a menina respirava em paz. A febre tinha baixado, e a babá, exausta, dormia ao lado da cama. O violino apoiado contra a parede, as mãos entrelaçadas às de Helena, como se guardassem um segredo que só elas conheciam. Quando o sol começou a nascer sobre a serra, o primeiro feixe de luz atravessou a cortina fina do quarto e pousou sobre o rosto de Helena. O som das máquinas continuava o mesmo, mas havia algo diferente no ar. A menina respirava com menos esforço. Camila abriu os olhos, sonolenta, e levou um susto ao ver Arthur parado na porta, ainda de terno, com o olhar perdido. Ele não dissera nada desde a madrugada. Parecia outro homem, como se estivesse tentando entender algo que não cabia em números nem em lógica. A babá se levantou devagar, ajeitou o lençol da menina e sussurrou. Ela dormiu tranquila a noite inteira. Arthur apenas assentiu. Por dentro, tentava ignorar o que via. Não acreditava em milagres, mas também não sabia explicar por quê. Depois de tantos dias, a filha parecia em paz. Voltou para a biblioteca e passou as mãos pelos cabelos, sentindo a cabeça latejar. A música ainda o perseguia, o timbre do violino, a serenidade daquela mulher. Na cozinha, Dona Sônia preparava café. Olhou para Camila e perguntou baixinho: "Você tocou para ela?" Camila sorriu de leve, sem saber se aquilo seria visto como um erro. "Foi a única coisa que achei que podia fazer. E talvez tenha sido exatamente o que ela precisava", respondeu a governanta, entregando-lhe uma xícara fumegante. Durante o dia, a casa ganhou movimento.
Enfermeiros entravam e saíam, ajustando equipamentos, conversando em sussurros. Helena permaneceu quieta entre o sono e o despertar. Arthur a visitou no início da tarde, ficou ao lado da cama por alguns minutos e percebeu que ela apertava seus dedos com mais força do que nos últimos dias. Um gesto pequeno, mas suficiente para desorganizar tudo o que ele acreditava sobre controle e destino. Naquela noite, o frio voltou intenso. A serra parecia respirar dentro de nuvens. Camila sentou-se junto à janela, o violino ao lado. Helena dormia, o rosto iluminado pela penumbra do abajur. Lá fora, o vento assobiava nos pinheiros e o som entrava pela fresta como um sussurro distante. A babá observava a menina, lembrando-se de outra criança, o irmão mais novo que perdera há anos, de uma doença parecida. Por um instante, viu o rosto dele refletido nos traços de Helena, e o peito se apertou. Arthur apareceu na porta em silêncio. A expressão ainda era dura, mas os olhos não escondiam o cansaço. A médica vem amanhã cedo, disse. Disse que quer avaliar se há alguma melhora real. Camila assentiu. Ah, respondeu sem hesitar. A vida volta devagar, Sr. Arthur. Às vezes, a gente só precisa ouvi-la. Ele não soube o que responder. Ficou parado por alguns segundos e depois saiu, deixando no ar o cheiro amargo do café que trazia nas mãos. Horas depois, quando a casa adormeceu, Helena começou a se agitar. Murmurava palavras soltas, frases incompletas. Camila correu até ela, segurou-lhe a mão e percebeu que a menina chorava dormindo. Shh, tá tudo bem, meu amor, sussurrou. Você não está sozinha. A menina abriu os olhos devagar. Mãe, disse, quase inaudível. A mamãe tá aqui. Camila sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo inteiro. A mamãe tá te ouvindo, Helena. Ela tá aqui, sim. No corredor, Arthur acordou com o barulho. Subiu apressado e encontrou Camila sentada na beira da cama, segurando a filha que tremia. O que aconteceu? Perguntou, tenso. Ela sonhou, falou com a mãe, disse a babá com os olhos marejados. Ele parou, sem saber se ria ou chorava. Sentou-se ao lado da filha e a abraçou, algo que não fazia havia meses. O corpo dela parecia mais quente, mais vivo. Ficaram assim por longos minutos, o silêncio preenchido apenas pelo som das máquinas. Camila observava em silêncio, tentando conter as lágrimas. Naquele momento, compreendeu que a música da noite anterior não era apenas uma canção, era um chamado, e ele havia sido ouvido. Quando a manhã chegou, Helena estava acordada, fraca, mas desperta. Pediu um pouco de água. Arthur correu para atender, tropeçando na pressa, e a babá precisou esconder o sorriso. A médica chegou às 9. Examinou a menina com olhos incrédulos e fez anotações rápidas. O quadro é estável. Isso não costuma acontecer, disse, franzindo a testa. Eu não posso explicar, mas continuem assim. Arthur caminhou até o jardim depois que todos saíram. O sol se filtrava por entre as árvores e ele sentiu um peso saindo do peito. Não era fé, nem esperança. Era só a estranha sensação de que talvez houvesse mais vida do que ele imaginava naquele silêncio que Camila trazia. À noite, a babá voltou a tocar. Não era a mesma melodia, mas o mesmo tom sereno. Arthur ficou na porta de novo, mas dessa vez não se escondeu. Sentou-se na poltrona do quarto e apenas ouviu. O som enchia o espaço como um fio invisível, costurando tudo o que estava quebrado. Helena adormeceu sorrindo, e Camila abaixou o arco, deixando o violino descansar sobre o colo. Arthur se levantou devagar e disse, num tom quase confessional, faz muito tempo que essa casa não tinha paz. Camila levantou o olhar, surpresa. Às vezes, a paz só precisa de alguém que fique, respondeu. Ele quis responder algo, mas não encontrou palavras. Ficou apenas olhando para a filha adormecida, respirando fundo, como quem teme que o som da própria voz
possa acordar um milagre. O relógio marcava 23h17 quando um som diferente percorreu os corredores da mansão. Não era o tilintar dos aparelhos médicos, nem o ranger das janelas antigas, mas o choro contido de alguém que tentava não chamar atenção. Camila se levantou do sofá da sala, onde revisava as anotações de medicação, e seguiu o som até o quarto principal. A porta estava entreaberta, e lá dentro, Arthur Menezes estava sentado no chão, encostado à parede, o rosto coberto pelas mãos. A garrafa de uísque, quase vazia, repousava ao lado do retrato da esposa. Camila não disse nada. Ficou parada por alguns segundos, observando aquele homem que o mundo inteiro via como inabalável, mas que agora se desmanchava em silêncio. Arthur ergueu os olhos quando percebeu sua presença. A expressão dele era de alguém que se envergonhava de estar sendo humano. "Eu só queria trocar de lugar com ela", murmurou. "Só isso." Camila deu um passo à frente e se ajoelhou perto dele. "Ela não precisa que o senhor troque de lugar", disse suavemente. "Só precisa que o senhor continue acreditando que ela vai ficar bem." Ele balançou a cabeça, descrente. "Você não entende. Já tentei tudo. Dinheiro, médicos, especialistas de fora. Nada muda." A voz falhou. Camila pousou a mão sobre o braço dele, firme, e respondeu com calma. "Às vezes o que falta não é o que o dinheiro compra." Arthur desviou o olhar, tentando controlar a respiração. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o tic-tac do relógio preenchendo o espaço. Quando Camila se levantou para sair, ele a chamou. "Por que você faz isso? Por que se importa tanto com uma criança que acabou de conhecer?" A pergunta veio carregada de uma curiosidade genuína, quase infantil. Camila respirou fundo antes de responder. "Porque eu já vi o que acontece quando ninguém se importa." Arthur não insistiu, apenas ficou olhando enquanto ela se afastava, e pela primeira vez, o som dos passos dela pareceu trazer alguma ordem àquele caos interno que o consumia. No quarto de Helena, as luzes estavam baixas. A menina dormia profundamente, a pele mais corada, o semblante tranquilo. Camila ajeitou os travesseiros e sentou-se ao lado, observando o ritmo lento da respiração. Do lado de fora, a chuva começava outra vez. Pingos leves batiam no vidro como se marcassem o tempo que restava até o amanhecer. Ela fechou os olhos por um instante e ouviu a própria memória. O hospital, o irmão pequeno, o mesmo som de chuva batendo na janela enquanto ela esperava por uma melhora que nunca veio. Um aperto subiu pelo peito, mas ela o transformou em melodia. Pegou o violino e o colocou sob o queixo. O arco deslizou pelas cordas e o quarto se encheu de uma canção quase invisível, delicada como o fôlego de quem dorme. O som invadiu os corredores e alcançou o andar de baixo. Arthur, ainda na sala, parou de beber e ficou imóvel, ouvindo. O choro cessou sem que ele percebesse. Quando olhou pela janela, o reflexo da lua parecia mais claro. Voltou a subir as escadas devagar, como quem teme interromper algo sagrado. Parou na porta e a viu ali, sentada tocando para a filha. Nenhuma palavra foi dita. Apenas o som do violino cortando o silêncio entre eles. A música terminou e Camila pousou o arco no colo. Arthur deu 2 passos para dentro do quarto. "Quando ela dorme assim, parece outra criança", disse em voz baixa. "Parece viva." Camila sorriu. "Ela está viva, Sr. Arthur. E ela sente tudo o que o senhor sente. Se o senhor desistir, ela desiste junto." Ele assentiu, a voz embargada. "Eu só tenho medo de acreditar e perder de novo." "A fé não impede a dor", respondeu ela, "mas dá força para atravessar." Arthur se sentou na poltrona ao lado da cama e ficou ali, observando a filha dormir. A chuva engrossou lá fora, o som misturando-se ao respirar da menina e à lembrança da canção. Camila encostou o violino contra a parede e cobriu Helena com cuidado. Os olhos da menina se moveram debaixo das pálpebras e ela sussurrou algo quase imperceptível,
Arthur se inclinou. O que foi, meu amor? Helena, ainda sonolenta, murmurou. A mamãe está aqui e disse que não vai deixar eu ir. Um arrepio percorreu o corpo dele. Olhou para Camila, procurando explicação, mas ela apenas balançou a cabeça, com os olhos marejados. Às vezes, o amor encontra um jeito de ficar, disse a babá. O relógio marcava 23h47. Arthur respirou fundo, passou a mão pelos cabelos da filha e permaneceu ali, sem coragem de se mover. A chuva diminuía e a noite, pela primeira vez em muito tempo, parecia leve. No corredor, as velas acesas por Dona Sônia tremulavam. O cheiro de lavanda e madeira molhada se espalhava. Camila saiu do quarto e ficou encostada na parede, o coração acelerado. Sabia que algo havia mudado, não apenas na menina, mas dentro daquele homem que aprendera a não sentir. Lá dentro, Arthur beijou a testa da filha e murmurou. 3 dias, foi o que disseram. Mas talvez o tempo também possa se arrepender. Na manhã seguinte, o sol rompeu a neblina da serra com uma luz tímida, dourada. Dentro da mansão, o silêncio era diferente. Não o silêncio pesado de quem espera o fim, mas aquele que antecede algo novo, uma pausa entre o medo e a esperança. Arthur Menezes acordou no sofá do quarto da filha, ainda vestido com a roupa da noite anterior. A cabeça latejava, mas havia um sossego estranho no peito. Helena dormia tranquila, o rosto corado e os lábios entreabertos, como se sonhasse com algo bonito. Ele ficou observando por longos minutos, sem se mover, tentando entender o que estava acontecendo. 3 dias, repetia mentalmente. Deram apenas 3 dias, e aquele era o terceiro. Camila entrou em silêncio, segurando uma bandeja com chá e um pão simples. Parou na porta e sorriu ao vê-los. Bom dia, Sr. Arthur. Dormiu aqui? Dormi, respondeu sem tirar os olhos da filha. Não consegui sair. Ela parece melhor, não parece? Camila pousou a bandeja na mesa e assentiu. Parece, sim. Às vezes, o corpo entende a força que vem de quem fica por perto. Ele olhou para ela, como se tentasse decifrar as palavras. Havia algo em Camila que o desconcertava. A calma com que falava das coisas que ele temia. Por volta do meio-dia, a médica chegou. Trazia o mesmo semblante sério de sempre, mas hesitou ao ver Helena sentada na cama, mexendo devagar em uma boneca. Examinou-a em silêncio. Checou os batimentos, observou a pele, a respiração. Depois olhou para Arthur e disse apenas, eu não entendo. Ela deveria estar inconsciente. Arthur segurou o encosto da cadeira, como se precisasse se firmar. Então, há uma chance? Perguntou, quase sem voz. A médica o olhou com cautela. Chance não é a palavra certa. Isso não acontece, mas está acontecendo. Quando a profissional foi embora, Arthur caminhou até o jardim. O vento frio soprava entre os pinheiros e o cheiro de terra molhada parecia mais vivo do que antes. Por alguns instantes, ele fechou os olhos e sentiu algo que não sentia há meses. O alívio de não ter controle. Camila apareceu logo depois, trazendo um cobertor dobrado nos braços. Ela pediu para me contar uma história. Disse, sorrindo de leve. Quero ouvir junto. Arthur riu de forma quase tímida. Há quanto tempo eu não ouço minha própria filha me pedir uma história. Entraram juntos no quarto. Helena, pálida mas desperta, segurava o violino pequeno que Camila deixara ali. Toca, tia Mila, pediu. Camila se sentou, afinou as cordas e começou uma melodia suave. Arthur observava em silêncio. A cada nota, a menina parecia ganhar cor. O som preenchia o quarto como se fosse o ar que ela precisava para continuar respirando. E no meio da música, Helena falou sem tirar os olhos da janela. Eu quero ver as estrelas de novo, papai. Arthur engoliu em seco. Vai ver, meu amor. Eu prometo. À noite, a casa voltou a ficar em silêncio. Camila preparava o remédio da menina na cozinha quando Arthur apareceu. Parecia inquieto. Eu preciso saber, Camila, disse, apoiando-se no balcão.
o que você fez. Desde que você chegou, tudo mudou. A febre dela baixou, ela voltou a falar, a sorrir. Não faz sentido. Camila respirou fundo. Eu não fiz nada que um médico não possa fazer. Só fiquei. E toquei quando senti que ela precisava. Arthur a observou por alguns segundos. Não acredito que isso seja coincidência. Então, acredite no que quiser, senhor. O importante é que ela está viva. Ele se calou, pensativo. A ideia de que algo fugia da sua lógica o incomodava, mas também o libertava. Era como se estivesse redescobrindo o valor das coisas que o dinheiro não comprava. Mais tarde, quando todos já dormiam, Arthur desceu para o escritório. Abriu a gaveta e encontrou uma carta que guardava desde a morte da esposa. Estava amarelada, com as letras tremidas. Se um dia você perder a fé, lembre-se que o amor é a única cura que não precisa de milagre. Ele ficou olhando aquelas palavras até as lágrimas caírem sobre o papel. No quarto de cima, Camila acordou assustada. Helena havia tossido e o monitor piscava mais rápido. Correu até a menina e percebeu que ela tremia. Calma, respira comigo, pediu, colocando a mão sobre o peito dela. Fecha os olhos e pensa na música. Helena tentou sorrir, mas a respiração estava curta. Camila agarrou o violino e tocou uma melodia suave, mais lenta que as anteriores, como se embalasse um coração cansado. Aos poucos, a menina foi relaxando. A febre começou a baixar. Arthur subiu às pressas, atraído pelo som. Quando entrou, encontrou a filha adormecida e Camila com lágrimas nos olhos. Ela teve uma crise, explicou, mas já passou. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado da cama e beijou a mão da filha. O que eu posso fazer por você, Camila? Perguntou. O que eu te devo por isso? A babá respondeu com um sorriso cansado. Só não desista dela. É o único preço que vale a pena pagar. Arthur ficou ali, observando as duas dormirem. A filha e a mulher que, sem promessas nem razões, havia trazido vida de volta àquela casa. O relógio marcava 10 da manhã, quando ele apagou as luzes. Lá fora, as estrelas voltavam a brilhar entre as nuvens. E pela primeira vez, Arthur acreditou que talvez a esperança também tivesse seu próprio preço e que ele estava disposto a pagá-lo. A noite caiu mais cedo do que o esperado, trazendo um frio que se infiltrava por entre as frestas da casa. As nuvens encobriam a lua e o vento soprava pelas janelas como se anunciasse algo que ninguém queria ouvir. Arthur Menezes observava o fogo na lareira da sala sem realmente vê-lo. Desde o início da semana, a filha parecia caminhar entre dois mundos. Havia dias em que abria os olhos e sorria, e outros em que parecia distante, como se o corpo estivesse aqui, mas a alma, em algum lugar que só ela conhecia. Naquela noite, Helena estava mais fraca. A médica deixara instruções para o caso de uma nova crise, e os enfermeiros se revezavam em silêncio, evitando cruzar o olhar com o pai. Camila, exausta, não desgrudava da menina. Havia olheiras profundas em seu rosto, mas a doçura com que falava com Helena continuava intacta. Nenhum gesto parecia ensaiado. Ela se movia com a naturalidade de quem entende que o amor, quando verdadeiro, não precisa de promessas. Era quase meia-noite, quando Arthur subiu as escadas devagar. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha do quarto da filha. Ao entrar, viu Camila sentada à beira da cama, os cabelos soltos, a mão repousando sobre a da menina. Helena dormia, mas a respiração era irregular. Ele se aproximou e perguntou em voz baixa: como ela está? Camila levantou os olhos cansados e respondeu: está tentando ficar. Tentando? Sim, às vezes o corpo se despede antes da alma. Arthur sentiu um arrepio percorrer-lhe os ombros. Ficou em silêncio por alguns instantes, observando a filha. E o que eu posso fazer? Perguntou. Camila olhou para ele com ternura. Fique. Só isso. Fique. Arthur se sentou na poltrona ao lado da cama.
A mão de Helena era pequena dentro da sua, fria e delicada. Ele a apertou de leve, tentando transmitir calor, presença, tudo o que nunca soube oferecer direito. Do outro lado da cama, Camila abriu o violino e ajustou o arco com lentidão. Ela me pediu para tocar se ficasse difícil respirar, disse. É a única coisa que parece acalmá-la. O som começou baixo, quase imperceptível. Uma melodia que parecia caminhar entre os fios do ar. O arco deslizou sobre as cordas e o quarto se encheu de uma calma estranha, uma paz que não pedia explicações. Arthur fechou os olhos. Por um instante, achou que sentia o perfume da esposa. O mesmo cheiro de lavanda que agora vinha do travesseiro da filha. A música seguiu e o tempo pareceu se curvar. Lá fora, a chuva começou fina, depois ficou forte, batendo no telhado como um coração acelerado. Arthur levantou-se e caminhou até a janela, observando as gotas caírem. Por trás do vidro, as luzes da cidade pareciam distantes, irreais. Eu nunca acreditei em nada que não pudesse controlar, disse sem olhar para Camila. Sempre achei que a vida era uma questão de cálculo. Ela parou de tocar, deixando o som morrer no ar. E agora? Agora eu percebo que estava errado. Eu teria dado tudo para comprar mais tempo. Mas o tempo não se compra. Camila pousou o violino sobre a mesa e se aproximou dele. O senhor já deu o que ela precisava, disse com firmeza. Presença. Ela não queria mais remédios. Queria o pai. Arthur respirou fundo e assentiu. Voltou para perto da cama e se ajoelhou. Helena abriu os olhos devagar. Papai, sussurrou. Eu tô cansada. Ele segurou o rosto dela com as mãos e tentou sorrir. Eu sei, meu amor, tô aqui. Você vai ficar, né? Vou, sempre. A menina fechou os olhos de novo e uma lágrima escorreu pelo canto do rosto. Camila observava a cena em silêncio, o coração apertado. Pegou o violino outra vez e começou uma nova canção, mais leve, quase um sussurro. Arthur inclinou-se sobre a filha e começou a falar baixinho, palavras que nunca teve coragem de dizer. Falou dos dias em que trabalhou demais, das noites em que esqueceu de olhar para ela dormindo, das vezes em que achou que amar era garantir tudo, quando o que ela queria era só atenção. Camila tocava como se cada nota costurasse o que estava se desfazendo. Lá fora, a chuva cessou. A lua, escondida até então, apareceu entre as nuvens. Era tarde quando a menina parou de se mexer. O silêncio se espalhou pelo quarto. Arthur ficou imóvel, o olhar fixo na filha. Helena? Chamou num fio de voz. Nenhuma resposta. Um som abafado saiu de sua garganta, mistura de súplica e negação. Camila abaixou o violino e correu até ele. Ela ainda está aqui, disse, segurando-lhe o ombro. Olhe. Helena respirava, fraco, mas respirava. Os olhos semicerrados, o rosto tranquilo. Arthur encostou a testa na dela e chorou. Obrigado, murmurou. Obrigado por ficar mais um pouco. As horas seguintes se misturaram. Camila ficou acordada ao lado da cama, vigiando cada movimento, cada sinal. Arthur, exausto, adormeceu com a cabeça apoiada na beira do colchão, a mão ainda segurando a da filha. Quando o dia começou a nascer, Helena dormia profundamente, o peito subindo e descendo de forma ritmada. A luz do amanhecer atravessou o quarto, banhando tudo num tom dourado. Camila levantou-se e olhou pela janela. O céu estava limpo, o tipo de céu que só aparece depois de uma noite difícil. Ela sorriu cansada e sussurrou para si mesma. A última noite passou. Atrás dela, Arthur despertou devagar. Viu a filha ainda respirando e fechou os olhos por um instante num misto de alívio e temor. Ela sobreviveu à noite, disse, a voz rouca. Sobreviveu, respondeu Camila. E talvez agora o corpo dela finalmente tenha entendido que pode ficar. Arthur se levantou, foi até a janela e ficou ao lado dela.
O sol nascia por trás das montanhas, e por um breve instante, o reflexo do vidro fez parecer que havia 3 deles ali: o pai, a babá e a criança, ligados por algo que nenhum deles sabia nomear. O sol rasgava a neblina da serra, como se o mundo estivesse recomeçando do zero. Dentro da mansão Menezes, o cheiro de café fresco se misturava ao perfume leve das flores que Dona Sônia havia colhido no jardim. A casa, que por meses viveu sob o som dos aparelhos médicos, agora parecia respirar por conta própria. O silêncio não pesava mais. Era um descanso. Arthur desceu as escadas devagar, com o mesmo cuidado de quem teme acordar um sonho. Vestia a mesma roupa da noite anterior, mas algo nele havia mudado. O olhar carregava um brilho novo, uma mistura de exaustão e gratidão. Quando chegou à cozinha, encontrou Camila sentada à mesa, segurando uma caneca entre as mãos. O rosto dela estava pálido, os olhos fundos, mas havia serenidade. Ela se levantou quando o viu. Ela ainda está dormindo, disse num tom suave. Acordou de madrugada, pediu água e depois voltou a dormir. Arthur ficou imóvel por um instante, tentando processar as palavras. Então, ela está viva. Camila assentiu, e o sorriso que se formou no rosto dele foi tímido, quase infantil. Está viva, Sr. Arthur, e não há laudo que explique isso. Subiram juntos para o quarto. O sol atravessava as cortinas, iluminando o rosto tranquilo de Helena. As bochechas estavam coradas, e o cabelo, antes sem brilho, agora caía em ondas suaves sobre o travesseiro. O aparelho de oxigênio havia sido desligado durante a madrugada, e a respiração dela seguia estável. Arthur se ajoelhou ao lado da cama e passou os dedos pelos fios da menina com a delicadeza de quem toca algo sagrado. 3 dias, murmurou. Foi o que disseram. Camila se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dele. Às vezes, o tempo também se confunde. Do lado de fora, o som dos pássaros enchia o ar. O dia parecia mais nítido, mais vivo. Helena abriu os olhos devagar. Quando viu o pai, sorriu. Papai, já é amanhã? É, meu amor. Respondeu com a voz embargada. É um amanhã que nem os médicos acreditaram que chegaria. Ela riu baixinho, a voz fraca, mas doce. Então a mamãe não errou. O que a mamãe dizia? Perguntou ele, enxugando os olhos. Que eu ia ver o sol nascer com você. Camila virou o rosto, tentando disfarçar as lágrimas que lhe escapavam. Pouco depois, a médica chegou. Carregava o mesmo jaleco branco e a mesma expressão séria. Mas quando entrou no quarto, parou. Helena estava sentada, brincando com o violino de Camila. A mulher ficou sem palavras. Examinou a menina, verificou os sinais, a pulsação, a temperatura. Tudo normal. Eu não sei o que dizer, confessou. Não há registro de reversão espontânea nesse estágio. É como se o corpo tivesse desistido de morrer. Arthur apenas sorriu, sem ironia. Talvez porque alguém tenha lembrado ele de viver. Horas se passaram. Helena pediu para caminhar até o jardim. O pai a carregou nos braços até a varanda, onde o sol batia forte. O ar da montanha parecia mais leve. Ela respirou fundo e fechou os olhos. Cheira a chuva e flor, disse rindo. Arthur olhou para Camila, que observava de longe, e sentiu algo se apertar dentro do peito. Havia tantas coisas que queria dizer, mas não sabia por onde começar. Caminhou até ela. Eu não sei como agradecer. Você fez o impossível. Eu não fiz nada além de estar presente, respondeu sem olhar para ele. Às vezes é isso que muda tudo. Arthur respirou fundo. Se eu dissesse que quero que você fique, o que diria? Camila o encarou por um instante. Eu diria que minha missão aqui terminou. Terminou? Ela está viva. O Senhor aprendeu a ficar. Não há mais nada que eu precise fazer. Ele tentou insistir, mas ela desviou o olhar. Eu não pertenço a lugares, Senhor Arthur. Só passo por eles. E deixo um pouco de mim onde a vida pede. No final da tarde, Camila fez as malas em silêncio. Helena dormia outra vez.
e Arthur ficou à porta, sem coragem de interromper. Vai mesmo embora? Perguntou. Preciso. Há outras casas esperando para lembrar o que esqueceram. Ele assentiu, o rosto endurecido pelo esforço de segurar as lágrimas. Eu devia ter te conhecido antes. Talvez antes o senhor não estivesse pronto para escutar. Quando o carro simples de Camila desceu a estrada de terra, o céu começava a mudar de cor. Tons de laranja e rosa pintavam o horizonte e o vento carregava o cheiro das flores que Helena plantara com a mãe. Arthur ficou na varanda até o veículo desaparecer por completo. Voltou para dentro e subiu ao quarto da filha. Ela acordou quando o viu e sorriu. A tia Mila foi ver as estrelas, papai. Foi sim, mas deixou um pedacinho delas com a gente. Dias depois, os aparelhos foram retirados e os médicos encerraram o acompanhamento intensivo. O caso de Helena virou assunto entre os profissionais da cidade, mas Arthur não permitiu que virasse notícia. Dizia que não havia nada a explicar, apenas algo a preservar. A mansão ganhou vida. As janelas permaneceram abertas e as risadas voltaram a ecoar pelos corredores. Certa manhã, Helena apareceu no escritório do pai com o violino nas mãos. "Posso tocar?" perguntou. Arthur assentiu. O som preencheu o ambiente como um sopro de lembrança. As notas eram simples, mas carregavam algo maior. O eco de uma promessa silenciosa entre três almas que se encontraram no limite do tempo. Quando a música terminou, Helena disse: "A mamãe ia gostar de ouvir." "Ela ouviu, meu amor", respondeu Arthur, com um sorriso que misturava dor e paz. No canto do quarto, o relógio marcava 6h14, a mesma hora em que dias antes o médico declararia o inevitável. Mas ali, naquele instante, o inevitável já não existia. Do lado de fora, o sol se erguia sobre a serra, dourando tudo que tocava. Arthur fechou os olhos e deixou o calor bater em seu rosto. O amanhecer que não estava no laudo havia chegado, e com ele a certeza de que o tempo, por algum motivo, havia decidido conceder mais um capítulo àqueles que ainda tinham algo a aprender sobre o amor. Se essa história tocou o seu coração e te fez lembrar que o amor é o milagre mais simples e mais forte que existe, inscreva-se no canal. Aqui, cada nova história traz um novo amanhecer, e você é parte dessa jornada.